Olá, meus amados, estamos aqui em mais uma aula de Romanos da nossa Escola de Crescimento, aula de número 10. E nós vamos então continuar estudando o Romanos capítulo 2, onde fala sobre o judeu, né? Judeu que julga muito as pessoas, se julga santo, mas também tinha os seus problemas, ok? Já iniciando aqui o nosso estudo, lição de número 10. Espero que vocês estejam ouvindo muito bem. Talvez eu precise aumentar um pouquinho mais o áudio aqui. Estou aumentando agora o áudio para ficar um pouquinho melhor, ok? E vamos lá então no nosso Romanos capítulo 10. Você já recebeu a tua lição, está aqui do nosso lado esquerdo da tela e diz o quê? O judeu peca, isso mesmo. E estudamos do livro dos versículos 1 até o 16 sobre exatamente o quê? Exatamente o julgamento de Deus, né? Como Deus julga o homem, como Deus julga o judeu e assim por diante. Ele queria deixar claro que com Deus não se brinca, o que o apóstolo Paulo queria deixar claro, que tudo que o homem semear, isto também ceifará, independente de ser judeu ou de ser gentil, ok? Agora ele vai demonstrar que não somente o gentil peca, ou seja, aquele que não tem Jesus, aquele que não é judeu é chamado de gentil. E ele também peca, ok? Mas também o judeu peca. Não é só o gentil que peca, o judeu também peca, tendo ele o Velho Testamento. Ou seja, mesmo ele tendo o Velho Testamento e os ensinamentos da palavra de Deus do Velho Testamento, ele pecava da mesma forma. E vamos começar dos versículos 17 ao 29. E o alvo das palavras de Paulo agora se refere então ao quê? Das pessoas comuns para os judeus, que se autodenominam justos, particularmente aqueles que afirmam serem merecedores da graça de Deus. Eles se achavam isentos de toda condenação, baseados em 3 suposições. Primeira delas, porque possuíam a lei de Moisés. Se achavam melhores por conta disso. Porque eles eram circuncidados. O que é ser circuncidado? Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Alguns antigos escritos dos rabinos diziam que nenhum homem circuncidado estaria perdido. E nos dias de Paulo, diziam que Abraão fica na porta do Hades ou inferno, se assegurando que nenhum homem circuncidado fosse atirado para lá. Alguns escritos. Porque eram filhos de Abraão. Então, porque eles eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles se achavam então que já estavam com a salvação garantida. Quando Jesus estava condenando aqueles judeus, lá no livro de João, capítulo 8, 33, eles responderam a Jesus o quê? Nós somos da descendência de Abraão. Ou seja, acreditavam que só por ser descendente de Abraão já estavam com a sua salvação garantida. E o apóstolo Paulo vem aqui rebater exatamente este pensamento. Então, é bom que fique bem claro para você e para mim. O gentil peca, eu peco e o judeu peca também. Vamos lá? A lei. Versículos 17 a 24, 17 diz assim: Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Então note a alta confiança dos judeus. Examine as vantagens ou privilégios que eles achavam que tinham, ou seja, eles receberam a lei de Deus e achavam que isso era um privilégio. E aí a gente continua aqui. Então no versículo 17 diz o quê? Que eles se sentiam especial porque eles tinham o sobrenome judeu. Porque eles adoravam o Deus único e verdadeiro. Porque eles conheciam a vontade de Deus expressa na lei. Ou então porque eles sabiam o que é aprovado por Deus. E porque eles eram instruídos pela lei de Deus. Então veja só, na verdade quando a gente sabe uma regra, uma lei, a gente precisa temer isso, não achar que porque a gente conhece, a gente tem algum privilégio. Muito pelo contrário, ok? Vamos continuando aqui. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, porque tem a lei, a expressão do conhecimento e da verdade. Então aqui, eles se achavam guia de cegos,
luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças. Olha como eles eram arrogantes e orgulhosos, porque receberam as instruções de Deus. E aí vem o versículo 21 que diz: e então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Então fizeram os judeus uso inadequado. Ou melhor, fizeram os judeus uso adequado e correto de suas vantagens e privilégios? Ou seja, eles sabiam o que deveriam fazer, mas não praticavam. Eles sabiam o que deveriam ser, mas não eram. E Paulo faz então, aqui no nosso estudo, nós chegamos a uma analogia, né? Você que é estudante, você que é religioso, não importa qual é a tua denominação, se é batista, presbiteriano, metodista, quadrangular, sei lá, da Plan Louvor Church, você tem tido alguns privilégios porque você tem a Bíblia para você conhecer as leis de Deus e conhecer toda a graça e ser merecedor desta graça. Né? Você tem uma igreja onde a Bíblia é ensinada, é colocada para você o conhecimento. Você tem pequenos grupos para você estudar, você tem grupos missionários, redes, você tem muitos anos na igreja e isso te garante alguma coisa? Ou seja, você leva Deus e a sua palavra a sério ou simplesmente você conhece a lei, você conhece a palavra, mas não a pratica? Você é honesto em seus negócios e relacionamentos? Jesus Cristo é de fato Senhor e Salvador da sua vida? Será que você é apenas um esquenta-banco? Você está fazendo o seu melhor com o que tem? Pergunte a Deus se você poderia fazer melhor o que você tem feito. O que Jesus tem a nos dizer sobre o religioso sem vida, aquele que conhece, que sabe o que deveria fazer, mas não o faz. O que Tiago fala a respeito disso? Aquele que não faz o bem, nisto peca, ok? Você corre perigo de ter uma religiosidade sem vida, ou seja, você conhece tudo, mas não pratica nada. Versículo 24, então Paulo continua aqui. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Aqui estão os judeus que deveriam mostrar para o mundo pagão, ou seja, o mundo que não era, os que não eram judeus, a imagem do Deus vivo através das suas atitudes. Eles deveriam levar o mundo perdido a enxergar Deus, o Deus de Abraão, o Deus verdadeiro. Mas não, eles apenas se orgulhavam em ser uma raça eleita, o povo escolhido, mas não tinham nenhum amor e preocupação com as nações vizinhas, com o povo que não conhecia o verdadeiro Deus. E não é isso que Deus esperava quando revelou as leis para eles mesmos. O mesmo está acontecendo hoje. Muitos que se dizem crentes são verdadeiros picaretas. Deixaram de ser sal da terra e luz do mundo, e por causa deles o nome de Deus é blasfemado entre os homens na nossa sociedade. Ou você nunca ouviu falar de um escândalo na igreja, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um crente, de um diácono, de um obreiro, de um membro de igreja que se diz crente, mas não pratica a palavra? Não adianta nada. É o que Paulo está dizendo aqui. Não adianta ser judeu, não adianta ser cristão se você não pratica a palavra de Deus. E aí vem dos versículos 25 ao 27 que começa a pegar fogo aqui, ó. Vamos lá. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Ou seja, meu amado, você pode ter até dito que aceitou Jesus, ou o povo judeu diz que foi circuncidado, o homem quando nasceu ele foi lá e foi circuncidado. A circuncisão menos a obediência à palavra de Deus significa o que, na visão do apóstolo Paulo? Circuncisão. Ou seja, não merecedor da graça de Deus. Ok? Circuncisão mais obediência significa circuncisão.
Em outras palavras, Paulo está dizendo que rituais, tais como circuncisão, batismo, crisma, extrema-unção ou qualquer outro rito, não pode salvar ninguém. E ele ilustra muito bem isso no capítulo 4 do livro de Romanos, que vamos chegar lá. Ou seja, não adianta falar que você é crente, que você vai à igreja, que você está há muitos anos da igreja e é merecedor de um cargo superior ou algo parecido. Não, são as suas atitudes que fazem a diferença, ok? O nascimento, versículos 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, não é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Puxa vida, então aqui exatamente está dizendo, não adianta você ser conhecedor da lei, mas a lei não está dentro do teu coração. Ou seja, a obediência à palavra de Deus, ela começa dentro do coração. O desejo de obedecer ao Senhor. Eu preciso ter esse desejo. Não fazer apenas por temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Mas nós desejamos e devemos orar para que internamente nós queiramos obedecer ao Senhor. E aqui ele pede então para que nós façamos aqui uma leitura de forma diferente aqui, né? Então vamos lá, leia cuidadosamente esses 2 versículos e responda o que significa ser judeu. Então judeu significa ser o quê? É aquele que nasceu, é o povo escolhido de Deus, mas existe o judeu que ele peca, mesmo sendo circuncidado, escolhido, ele não pratica o que ele aprendeu, não usufruiu do privilégio de conhecer o que não deveria fazer. Ele não deu valor a isso e com isso peca e não vai ser salvo da mesma maneira que uma pessoa que não aceitou Jesus agora na nossa época, ok? Tornar-se um judeu cristão é algo que acontece no interior, em secreto. Por outro lado, circuncisão, ou seja, ritos como culto, batismo, extrema-unção, reuniões, ofertas, acontecem na carne e não no coração. Porque muitos iam lá e diziam que ofertavam, diziam que adoravam ao Senhor, mas na verdade Jesus chegou e falou o quê? Eu estou procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade, lá do coração, sai do coração. A verdadeira circuncisão é efetivada pelo Espírito, no coração, e não pela lei. E esta recebe a aprovação de Deus e não dos homens. É Deus quem nos julga, porque é Deus que conhece o coração. Só Deus pode julgar. Ninguém mais pode julgar, é só Deus. Ele conhece os teus pensamentos. O que é nascido do Espírito é Espírito. Está escrito lá no livro de João, capítulo 3, versículo 6. E é isso que Jesus chamou de novo nascimento. Veja a palavra Espírito de João 3,6, né? Ela vem com o E maiúsculo, ok? E o outro Espírito é o minúsculo, significando o quê? O nosso Espírito, o Espírito humano que estava morto. Então, o que é nascido do Espírito de Deus, o Espírito que revigora e ressuscita, é Espírito, ou seja, eu sou o Espírito na carne, né? Vivo na carne, o Espírito com letra maiúscula que recebeu de Deus, amém? E terminando esta aula, nós vamos terminar então aqui lendo dos versículos 17 ao 29, como se estivéssemos lendo para nós, ok? Paulo escreveu para os romanos e agora nós vamos refletir para nós, né? E ele dá alguns exemplos aqui e eu já começo dizendo, eis que tu, né, Marcelo, que se diz cristão e você conhece a lei, se gloria pela lei, e você sabe da vontade, e você sabe que Deus aprova as coisas excelentes e o instruiu na lei de Deus e na sua graça, e você confia que você está, o quê? Você, Marcelo, você está guiando cegos, você está sendo a luz para este mundo, você tem se orgulhado de ser instrutor dos novos convertidos, de ser mestre das crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei, você tem praticado toda a lei, você é o cara, Marcelo. Tu, pois, ensinas, você tem ensinado a outros, por que você não ensina a você mesmo? Por que você, dizendo que abomina ídolos, você tem os seus próprios ídolos?
né? Que você se diz que você se gloria na palavra de Deus, você se gloria na palavra de Deus, você desonra a própria palavra quando você não pratica a palavra. Porque está escrito que o nome de Deus é blasfemado entre vocês, por causa de vocês, por minha causa. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se você guardar a lei. Ser cristão, para você, tem valor para a sociedade se você for verdadeiramente cristão e praticar a palavra, Marcelo. Né? Não adianta nada você, uma pessoa que não aceitou Jesus, praticar a palavra e você não. Ele vai ser mais santificado do que você. É o que o texto está dizendo aqui. Ok? Mas não adianta você ser cristão somente da boca para fora, mas é importante que você seja cristão do coração para fora. E aí então os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes serão o quê? Do próprio Espírito de Deus, e isso vai trazer louvor. É a reflexão de Romanos capítulo 2, dos versículos 17 ao 29, eu lendo para mim mesmo. Que você possa ler também esse Romanos 2, de 17 a 29, para você mesmo. E talvez dessa forma você vai julgar menos as pessoas. Eu vou julgar menos as pessoas. E seremos então pessoas melhores, verdadeiramente cristãos. Que não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para nada, senão demonstrar o amor de Deus. E terminamos aqui o livro de Romanos, capítulo 2, onde Paulo dá uma chulapada em todo mundo aí. Beijo no coração, parabéns, porque você está aqui, você está crescendo no conhecimento, vamos nos tornar pessoas melhores. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos agracie neste conhecimento e revele aos nossos corações os mais profundos desejos dele em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo nesse dia que você está assistindo essa aula e seja tu uma bênção. Tchau, tchau.